Tem novidades sobre a saída de Zaratio do Atlético, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias, quero começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro, que ainda não dá como oficial, mas admite negociações avançadas para a venda de Zaratio para o Racing. O clube argentino, que já era dono de 50%, está adquirindo os outros 50%. Importante contar que o Zaratio tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro e se não vendê-lo agora, o Galo vai correr enorme risco de ver o Zaratio assinar um pré-contrato com o Racing ou com qualquer outro clube a partir da metade do ano. Para evitar esse problema, o Atlético já aceitou a última oferta feita pelo Racing de algo na casa dos 4 milhões de dólares ou 24 milhões de reais. Dinheiro insuficiente para cobrir aquilo que o Atlético gastou quando da compra do jogador 4 anos atrás. Na oportunidade foram investidos 6 milhões de dólares. De qualquer forma, o Atlético entende que o saldo foi positivo do Zaratio com a camisa atleticana, 191 jogos, 23 gols e mais 13 assistências, 7 títulos conquistados, sendo 4 campeonatos mineiros, Campeonato Brasileiro de 21, a Copa do Brasil de 21 e a Supercopa do Brasil de 2022. A pergunta que eu quero fazer é: a venda do Zaratio é boa, é ruim, é positiva? Confesso que eu me decepcionei. Achei que o Atlético conseguiria a manutenção do atleta, uma perda importante por um valor bastante baixo. Estou vendo que o Galo está no mercado. Ou é mais uma cortina de fumaça? Luciano Acosta, Cincinnati. Rollheiser, Benfica. Arthur do Zenit. Preciado do Sparta. Qual é a verdade? Rodolfo, eu tenho tido, acho que as pessoas que cobrem o Galo também, têm tido muita dificuldade em confirmar nomes. Muita. Tá difícil pra caramba, porque ninguém no Atlético confirma nem desmente. Então os nomes surgem e fica por isso mesmo. Ó, só para atacante do lado de campo, já falaram em Rony, que o empresário negou, que tem a negociação em andamento. Falaram em Bruno Henrique, o empresário do Bruno Henrique falou que não tem nada. O Arthur, agora surgiu a informação do Fabrício Romano de uma oferta de 10 milhões de euros. Também já haviam falado em Soteldo, o Cuca gosta do Soteldo e indicou o Soteldo. Só que o Santos quer 5 milhões de dólares e o valor foi considerado muito alto. Que o Atlético busca especialmente um substituto para o lugar do Paulinho, essa é uma verdade. Eu gosto muito do Luciano Acosta, tá? O Luciano é um meio atacante que pode jogar de 10, pode jogar de 11, pode jogar de 7. Tava lá no UFC, está no Cincinnati, e ele está tentando sair por empréstimo. Corinthians é outro interessado. João Pedro Cunha, como é que está a situação do Natanael? João, eu não sei se a forma como o São Paulo abordou o Natanael foi a mais recomendada. O São Paulo foi procurado por representantes do Natanael e informado a respeito da questão contratual, do fato de o Natanael estar a 1 ano do fim do vínculo. Isso significa que o São Paulo pode contratá-lo, assinar um pré-contrato na metade do ano e contratá-lo de graça em 1º de janeiro de 2026. Não é essa a ideia do São Paulo. O São Paulo quer ter o Natanael já, até porque perdeu o Rafinha. O problema é que, a partir desse acordo verbal entre São Paulo e Natanael, o Natanael começou a dificultar demais as negociações com o Curitiba e deixou bem claro para os dirigentes de lá que quer sair e que não vai renovar. Então, o Curitiba tem a seguinte possibilidade: ou vende o atleta agora, ou fica com ele até dezembro e perde de graça. Mais ou menos como acontece com o Atlético Mineiro em relação ao Zaratio. Zaratio que tem negociações avançadas com o Vélez Sarsfield, com o Racing, que é dono de 50% dos seus direitos econômicos. O Coxa não gostou desse modus operandi de conversar primeiro com o jogador. Então dá para dizer que, se dependesse do Curitiba, talvez o negócio mais viável fosse com o Atlético Mineiro. Mas o São Paulo insiste bastante e oferece jogadores, é capaz de ainda avançar esse negócio. Mais sobre essa situação que o Atlético vive. Olha, Elton, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo no estúdio, todo mundo ligado na tela da Band. Bom, o número final que a gente tem que abordar, como sempre, para poder começar, é que a dívida do Atlético, mais uma vez, subiu. Ela, que já tinha batido 2 bilhões de reais em 2022, agora no fim de 2024, ela chega à casa preocupante de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Bruno Musi tentou detalhar esses números, né, dizendo que, por exemplo, essa dívida chegou a 1 bilhão e 400 exatamente porque teve alguns, não aportes, né, mas compras aí que não estavam previstas e que entraram como contas líquidas a pagar. No entanto, a dívida bancária do Atlético mais uma vez aumenta, chega para 1 bilhão e 400. Não há previsão, pelo menos o que o Musi passa pra gente, de um aporte financeiro imediato no clube, algo para poder sanar as dívidas ou então ser convertido
em compras de jogadores e principalmente, é um ponto até muito importante trazer isso, porque, por exemplo, o investimento para a montagem do elenco, ele vai ser avalizado de acordo com as vendas do clube na temporada. Então, por exemplo, em 22, se eu não me engano, em 23, na verdade, se vendeu 112 e se gastou 119 para poder montar o elenco. Essa coisa mais pareada. Já no ano passado, se vendeu 155 para se gastar 211 para poder montar o elenco. E, bom, investimentos a mais que não estavam previstos, a gente pode discutir muito. Fato é, a dívida do Galo aumenta mais uma vez e isso tem motivo a preocupar, sim, o torcedor do Atlético, pensando que o seu clube pode deixar de ser competitivo nas próximas temporadas, ainda mais levando em consideração os outros clubes. Ô Rap, eu tenho certeza que depois dessa reunião você conversou com muitas pessoas, você procurou muitas informações. Tem algum detalhe novo que você pode passar de ontem para hoje que pelo menos deu uma minimizada no sofrimento do torcedor do Atlético quando vê os números de forma crua? E que a gente vai mostrar aqui. Elton, boa tarde ao amigo da Band, boa tarde a todos meus colegas. Seguinte, o Atlético ontem, né, apresentou esses números e todo mundo ficou muito preocupado, né? Todo mundo saiu de lá assim, aumentou mais uma vez a dívida. Ah, mas foi investimento, né? Compra de atletas. Ok, mas aumentou. O Atlético não conseguiu reduzir mesmo tendo uma temporada mais lucrativa da sua história em sentido de premiações, em sentido de venda de atletas. Foi a maior venda de toda a história do Atlético ano passado. Os 150 e... 155 milhões é tudo que arrecadou, mas o Paulinho são 90. Não, eu sei. Tudo que arrecadou foi a maior da história e premiação também. É 255 tudo que milhões. o clube arrecadou na temporada, temporada, em 512. premiação foi a maior arrecadação da história. Sim, 250 milhões. E 250 também milhões. de venda de atleta é a maior arrecadação da história. O Atlético fatura a maior também arrecadação da sua história, 600 milhões. A anterior dessa tinha sido 500 e alguma coisa. E aí eu me preocupava, a dívida não diminui em nada, né? Você trocou ali uma dívida bancária por uma dívida da Arena MRV, a dívida da Arena MRV cai de 480 para 404, salvo engano, 410 cai um valor expressivo, mas aumenta a bancária. E aí eu entrei em contato com um dos cabeças do Atlético, né? E um deles me disse o seguinte, realmente a ideia dos juros era de uma redução para 6%, ele foi para 12,5%, né? Então o endividamento do Atlético está muito preocupante e nós vamos tomar uma medida que é, nos próximos 2 anos, colocar um aporte na ordem próximo de 700 milhões. Então vai ter novos aportes durante esses 2 anos, lembrando que o Vocário ainda tem que aportar 60 milhões, o Figa tem que aportar 94 milhões. Então só aí nós estamos pensando em algo próximo de 150 milhões ou mais. E esse restante seria aportado ali por eles. Agora, se vai ser com uma venda de um pedaço que eles têm, ou se vai ser com eles pegando dinheiro próprio e colocando, eu já não sei informar e eu nem entrei nesses métodos. Eu já fiquei mais tranquilo. E essa pessoa que me passou essa informação, ela é uma pessoa muito comedida. Ela não passa informação de atleta, de venda de atleta, não falo sobre isso, mas isso daí, ela pode ficar tranquilo, que a gente sabe disso. A gente está vendo o aumento da taxa de juros, isso vai impactar no ano e a gente entende que esse aporte não tem como fugir dele e será feito ao longo de 2 anos, 25 e 26. Ô, Thiago Fernandes, quanto que se o torcedor pode ficar tranquilo vendo tudo isso que esses números que foram apresentados, e o Rap vem com essa informação que em 2 anos pode vir um aporte ainda de 700 milhões, mas é que os números, quando se fala em números, vai aportar agora mais 60 milhões, que é o que falta do Vocário em investimento, mas eles evaporam de uma forma tão rápida que parece não fazer tanta diferença. E é isso que às vezes o torcedor que está em casa, que pega esses números e vai ler de forma crua, ficam assustados. Quanto que você imagina que isso aí pode, esse aporte pode chegar e dar uma minimizada nesse sofrimento que o Atlético vive, e quanto que isso pode ir para o futebol? Então, que a preocupação do torcedor mesmo é o futebol, né? Os números são mais para a gente entender como funciona e tal. E eu, sinceramente, ainda mais depois que os clubes se tornaram SAF, eu pouco me preocupo com dívida de clube. O fulano está devendo 200 bilhões. Está devendo 300 bilhões. É maravilhoso, porque vem de manchete, vem de audiência, enfim. Mas eu, honestamente, não me preocupo com dívida de clube hoje. Exceto os que são associativos. Porque esses clubes são daquelas pessoas que estão ali como associados. A dívida é o que menos importa, pelo menos na minha cabeça.
Até porque a dívida, se não for paga, ela fica para a pessoa física. Mas você tem Pra juros quem para é dono pagar, do cara. clube. Hã? Mas você tem juros para poder pagar, que vão comendo Eu não anualmente. tenho juros de ninguém. Não, Eu mas não o tenho clube nada. tem que se comprometer com isso, cara. Isso vai O que o clube tem que se comprometer é afeta o montar um futebol. time forte, Gabriel. Mas o Então, jogo a partir afeta do o momento que, futebol. Mas você acha que o Rap falou e você trouxe Mas não dá pra que o descolar. valor da dívida aumentou graças à montagem do elenco? Mas aumentou Mas você acha também. É isso que eu tô... Mas você acha que dá para fazer as duas coisas, Thiago? Assim, Claro que dá. dá para controlar essa dívida, minimizar controlar, não sei. essa dívida. Honestamente, Mas, acho que mas não se tem a um- dívida não for controlada, dá para ter bom time? Dá. Os times chegaram a 2 bilhões de dívida. Não parece muito O Atlético associação, chegou a 2 cara. bilhões de dívida Então, sendo campeão parece brasileiro. exatamente método isso. associativo. Ô, Ti, Arrola Ti, a dívida pra frente. Ô, Ti, mas não uma tá, coisa que me não tá incomoda, parecendo é isso que uma... eu tô dizendo. Ti, eu quero só jogar a lenha Eu tô na entendendo, fogueira. eu tô A lenha entendendo. na fogueira. Os movimentos que acontecem hoje com o Atlético não parece um clube associativo? Quando você vê essas dívidas aumentando, a forma que é tratada, a forma que é levada até o torcedor, não tá te fazendo voltar no tempo e lembrar do Atlético dos anos 2000? Não mesmo. Ô Eltinho, a verdade, e a grande verdade, é que no Brasil o que tem sido feito é isso. Eu talvez possa colocar como exceção o Ronaldo, mas eu precisaria ver os números também. O Ronaldo do Cruzeiro. Mas o Botafogo montou um timaço. Tá sem pagar 13º, sem pagar salário de dezembro, tá sem pagar a premiação dos jogadores que foram campeões. Errado, né? Então, cara, assim, Isso. eu também trato como um erro. O mais importante hoje, que pra mim, são todos receberem em dia. Se tem funcionário recebendo em dia, tá ótimo, pelo menos na minha cabeça. Tá acontecendo no Atlético. Os caras pagam em dia. Agora eu queria movimentar vocês aqui sobre Zaratio. Tem alguma coisa nova sobre o Zaratio? O que você tem apurado? Como que você está vendo? Ele não se representou. Então, sim, não se representou, gente. Então, possivelmente, tá realmente... deu a hora de dar... né? Significa. Tá a hora de dar tchau. A proposta que o Racing tinha apresentado era de cerca de 4 milhões e meio de dólares pelos 50% que o Atlético detém. Ou seja, 1 milhão de dólares menos do que o Atlético estava pedindo pela venda do Zaratio. O Galo queria os 5 milhões e meio que ele desembolsou pela aquisição do jogador em 2020. E aí a proposta é de 4 milhões e meio de dólares. E aí o Atlético liberando o Zaratio pro Racing, né? É o que a imprensa argentina já tinha gravado ontem mesmo. Tá tinha visto caminhando. primeiro no Diário Olé, inclusive. Ô, Rap, eu queria te ouvir sobre o Zaratio. De novo, eu vou trazer os números aqui. O Gabriel que fez esse levantamento pra gente. O Atlético teve 73 partidas no ano de 2024. O Zaratio jogou 33. Agora sabe quantas Sendo... quatro delas jogando os 90 minutos. E 4 delas jogando os 90 minutos. Queria que você falasse como que você vê essa questão do Zaratio, se é uma oportunidade para o Atlético que vê que não vai ter ele mais 100% como se teve em 2021. Como que você está analisando toda essa situação? Eu acho que é uma excelente venda. 4 milhões. O Zaratio hoje, se você falasse assim, quanto que vale o total do Zaratio hoje? Ele não vale 9 milhões de euros. Não acho que ele vale. Não acho que ninguém pagaria Por causa isso das aí. lesões, né? Dólares. Vai em dólar também? É dólar. Tudo bem. Não acho que ninguém pagaria aí 9 milhões de dólares no Zaratio. Sabe quantas partidas, ô Elton? Ele fez acima de 45 minutos ano passado? Quantas? 18. Esses Só 33. 4 completando 90 minutos, né? Então isso demonstra, eu fiz o levantamento hoje dele, eu falei isso hoje no canal, 18 partidas é muito pouco. É muito pouco acima de 45 minutos. É uma pena. Então, assim, é um cara diferenciado, mas talvez o ritmo do futebol... E detalhe, 22 ele jogou pouco também, 23 ele jogou pouco também. Então, assim, é uma sequência, né? De pouca minutagem. Você tem um cara que é bom, que você fala assim, não, nós temos o Zaratio, vamos usar ele. Você não consegue usar. Você não usou ele praticamente no final da Libertadores inteiro. Na Copa do Brasil também, praticamente o tempo todo ali. Você usou só nas partidas iniciais ali, São Paulo, Sim. Vasco, Fluminense, não usou. E no Campeonato Mineiro, praticamente ele não jogou nenhum jogo, só os das finais e os primeiros. E no primeiros, Campeonato Brasileiro foi aquilo. E quando foi precisar dele no final, ele teve a última lesão dele. Cara. É, exatamente. Triste demais. Então, assim, É ali pra azar, né? Foi uma lesão É, muscular, eles né? vão- Sim, mas Bom é voltando negócio. de elenco, voltando de Eu lesão, também acho voltando que a tem que cirurgia. negociar. Nesses moldes hoje eu negociaria. Eu sei que o Por ideal toda- era os 5 milhões e meio. Então, por todo o combo, né, Thiago? Aí você Mas tá falando do pelo combo. O Zaratio tem um tempo já que ele não consegue ter uma sequência de jogos. Então nós falamos de um cara que na temporada passada inteira não teve uma boa sequência. Eu lamento,
porque eu adoro o jeito de jogar do Zarate, acho um bom jogador. Tem 26 anos, é jovem, né? Tá chegando ao que seria o auge de fato da carreira de jogador de futebol, mas diante dos problemas clínicos, eu negociaria. Vai, torcedor atleticano, eu quero que você comenta aí no vídeo se Zarate fará muita falta após aí praticamente essa negociação com o Racing, né, sendo decretada, né, o Zarate sendo vendido novamente ao futebol argentino, né, voltando ao futebol argentino para jogar com a camisa do Racing. E vamos falar também sobre Natanael, né? Essa possibilidade do Galo aí contratar o lateral direito, dando um chapéu no São Paulo, né? O São Paulo que tinha aí interesse na contratação do jogador, já tinha conversado com o atleta, chegado a um acordo, mas o Coritiba, né, não aceitou praticamente isso aí, não gostou do modo que o São Paulo tratou a negociação, e o Galo está interessado no jogador e pode o jogador reforçar o Galo para esta temporada.